A que o senhor atribui a queda dos homicídios em janeiro? Bem, isso aí é uma somatória de fatores. No aspecto policial, é o trabalho cada vez mais qualitativo do DHPP, fazendo com que o esclarecimento de homicídio propicie lá na frente condenações na justiça. Então isso cada vez mais está sendo algo muito positivo, porque o trinômio investigação, esclarecimento e prisão é o nosso objetivo. Então são 3 etapas aí: investigar, esclarecer e prender. E essas prisões de autores de crimes de homicídio é que tem propiciado essa sensação de que o Estado está cumprindo o papel dele. Então isso é muito importante. No tocante à parte de prevenção, que não existe uma prevenção específica em relação ao homicídio, mas quando a Polícia Militar, fazendo o patrulhamento, fazendo os bloqueios, faz a apreensão de arma de fogo, essa apreensão de arma de fogo muitas vezes está se evitando no caso de homicídio. Então isso tem sido muito positivo. Tanto é que aumentou, mesmo com toda essa campanha de desarmamento, ainda tem muita arma clandestina na mão de bandido aí, isso tem que ser uma constante. Outro fator para a questão de homicídios é a melhora na condição social que está havendo no país. Então, escola, rua asfaltada, rua iluminada, esgoto, tudo isso valoriza o ser humano que vive naquele ambiente. Valorizando o ser humano, ele começa a dar mais valor à vida. Dando mais valor à vida, o caso de homicídio tende a ser cada vez menor. Mas ainda estamos sujeitos sempre ao imprevisto. Foi o caso daquele cidadão que em janeiro matou 5 pessoas da própria família. Pessoas que nunca seriam vítimas de homicídio naturalmente. Mas ele teve um surto psicótico e matou a mulher, matou a filha estava grávida, matou o feto que estava na barriga da filha, matou o neto dele, que era uma criança, e matou o genro. Ou seja, um cidadão desse consegue aumentar o número estatístico de homicídio em São Paulo, né? Agora, esse tipo de homicídio realmente é imprevisível, né? É imprevisível e acontece no mundo inteiro, desde a civilizada Noruega, França, Estados Unidos, como um país da África. Isso aí não tem, é algo que onde tem o ser humano na sociedade, isso aí está passível de acontecer. Agora, a importância do homicídio é porque ele é o diferencial, ele é o norte no tocante à violência na sociedade. Nós estamos com a questão do latrocínio, o latrocínio está sendo trabalhado, foi criada essa delegacia específica para latrocínio, o resultado está sendo muito positivo. Está funcionando mesmo essa delegacia? Está funcionando, e a mesma equipe que trabalhou com homicídios múltiplos foi mantida exatamente porque é uma equipe coesa, de qualidade, e tem feito um bom trabalho. O caso recente lá daquele caso de Perdizes é um exemplo clássico, né? Começou como um latrocínio, mas provou-se que era um homicídio praticado, infelizmente, pelo próprio filho. A questão de roubo de veículo, teve um aumento de roubo de veículo, mas a orientação da Delegacia Geral para as delegacias territoriais, ou seja, as delegacias de bairro, tanto da capital, como do DEMAC, como do interior, é focar em 4 crimes principais. Roubo à residência, porque esse roubo à residência é que propicia o maior número de latrocínio. Roubo ao comércio, roubo de veículo e furto de veículo. Por quê? Porque são crimes que, para o morador daquela região, é o que mais abala. E a delegacia do bairro tem que dar uma resposta para esses crimes que incomodam o cidadão que estão morando na região da delegacia. Além disso, os crimes mais complexos, que nem latrocínio, roubo de carga, roubo a banco, tráfico de drogas internacional, esses crimes mais complexos ficam com as delegacias especializadas, liberando a delegacia do bairro para resolver o problema dos moradores do bairro. Então hoje, um exemplo clássico é o 34DP no Morumbi e o 89. Eles são focados em roubo à residência, porque é o que incomoda o cidadão que mora na região e é o que preocupa, porque no roubo à residência pode acontecer a tragédia do latrocínio. O senhor mencionou o tráfico. Como é que a Polícia Civil está combatendo o tráfico? A gente viu que houve aumento nas apreensões, tanto da Polícia Civil quanto da Militar. Como é que a Civil, principalmente no interior do Estado, vê isso? O pessoal do interior tem já a noção que as estradas paulistas estão sendo usadas para o tráfico e chama até de rota caipira. Então está sendo feito um trabalho de inteligência, um trabalho muito coeso, inclusive resultou na prisão nesse final de semana de 6,5 toneladas de maconha que vinham do Paraguai, passavam pelo Mato Grosso do Sul, trabalho muito bem feito. E o DENARC, atento a essa situação, principalmente da Cracolândia, prendendo até o pequeno traficante, porque o pequeno traficante com 5 pedras, embora 5 pedras, ele é traficante, ele está comercializando droga e precisa ser combatido. E essa cultura não havia. Então foi importante o DENARC focar nessa questão e a gente ter bem claro o seguinte,
A formatação do novo DENARC, que já está o processo do decreto dele, já está em estudo e já está encaminhado, ele vai ter uma divisão para o interior. Essa divisão para o interior é exatamente para combater os traficantes que utilizam as estradas de São Paulo, que são estradas boas, que eles podem fazer a viagem muito rapidamente. E aí fazer o tráfico rapidamente. A polícia vai combater isso. Uma divisão dentro do DENARC que vai trabalhar no interior do estado? Exatamente. Uma divisão do DENARC que vai trabalhar no interior do estado. Com amplitude maior, porque até aquelas regiões de fronteira do São Paulo com outros estados precisa ser bem trabalhada. R$ 2,22% de queda nos homicídios, continuamos aí com a taxa abaixo dos 10%. Lembrando que agora o cálculo da taxa ele vai ser feito sempre nos últimos 12 meses, até para dar uma menor distorção. Isso foi uma decisão da CAP. Antigamente nós pegávamos a taxa e fazíamos a projeção. Então daqui para frente será feito de janeiro, que agora virou o ano, vai ser feito desta forma. Então continuamos aí com redução do homicídio doloso. Esse é o crime que mais preocupa a polícia, porque é contra a vida. Tivemos também redução dos furtos de 0,6%, furtos de veículos de 1%, roubo de carga 16%, roubo a bancos 26%. Então tudo isso demonstra que a polícia está no caminho certo. Temos ainda dificuldades? Temos. Aí temos o roubo, que ainda nos preocupa bastante, dentre esses o latrocínio, que é uma decorrência com roubo, quando acontece a morte, também é uma preocupação da polícia, apesar de ter sido uma diferença muito pequena, foi de 21 para 22, mas ainda é um crime que afeta diretamente o cidadão, porque acaba acontecendo uma morte. Então preocupa muito a polícia. Ainda nessa linha, eu acredito que a polícia está realmente no caminho certo. Estamos colocando cada vez mais efetivos na rua. O ano passado o governo entregou 2.700 viaturas, 6.100 homens. Tudo isso ficou à disposição da população de São Paulo. E a tecnologia tem ajudado bastante. Nós estamos usando bastante os tablets agora. Eles começaram a ser implantados em agosto do ano passado. Em outubro já estava em toda a grande São Paulo. E agora, no final de março, talvez até dia 15, dia 30 de março no máximo, teremos em todo o estado os tablets sendo usados nas viaturas. Tudo isso agiliza o policiamento, agiliza a chegada da viatura na ocorrência e agilizam as informações que vão para o patrulheiro. Então tudo isso tende a melhorar ainda mais os indicadores em São Paulo. Olha, os índices que mantiveram estáveis aí, o próprio latrocínio, um aumento de um caso só a gente considera que está estável. O roubo também, um aumento muito pequeno, 3% no volume de ocorrências, nós acreditamos que está em estabilidade. O próprio furto, que esse aumento foi pequeno, a gente considera, essa redução foi pequena, mas a gente considera que esteja estável, que é 0,6%. Isso demonstra também que o roubo, o furto, a gente está conseguindo, espero que se mantenha, mudar a tendência, porque eles vinham crescendo e agora estão ou estáveis ou decrescentes. Então a gente acredita que também nos próximos meses isso a gente vai conseguir consolidar aí como ou estabilidade ou queda desses indicadores. E quais são as estratégias da polícia para continuar melhorando os índices, tanto os que estiveram estáveis quanto os que não estiveram, os que tiveram um leve aumento? Vamos continuar nessa linha de colocar policiamento na rua, ou seja, mais policiais na rua, muita utilização dos sistemas inteligentes, ou seja, muita tecnologia, dando a informação para que o policial consiga chegar mais rapidamente, com maiores informações para decidir e possa atuar rapidamente. E também trabalhar muito com a polícia comunitária. O que significa isso? Trabalhar muito com a informação do cidadão, para que o cidadão cada vez mais comunique a polícia. Isso tem aumentado, isso eu gostaria de frisar, a população tem participado bastante, e quanto mais a população nos ligar, antes do crime acontecer, quando, por exemplo, perceber uma pessoa em atitude suspeita perto da sua casa ou numa praça, quando perceber um veículo parado por muito tempo, quando as pessoas, vendo essa situação, ligarem para a polícia, nós conseguiremos chegar antes do crime acontecer. E se não for um caso de polícia, a polícia faz a abordagem e está resolvido. E se for um problema policial, já faz a prisão ali do possível infrator antes que ele cometa o crime. Então, dessa forma, com muita tecnologia, com a participação da população e continuando com esse apoio do governo do Estado, do governador Alckmin,
um apoio aí com infraestrutura de viatura, de pistola para os policiais, de toda uma infraestrutura de colete, de armamento, de munição. Tudo isso deve fazer ainda os indicadores em São Paulo cair. Lembrando que cada vez mais fica difícil, né? São Paulo está num patamar considerado não epidêmico, né? Abaixo dos 10 por 100 mil habitantes. Então, cada vez mais vai ficando mais difícil dos indicadores ser reduzidos, porque está já num patamar muito bom, mas longe do que a polícia gostaria. Nós gostaríamos que fosse muito menor.